Ele era o próprio personagem ficcional, porque ele concentrava em si toda a complexidade humana. Então, nenhum personagem de ficção é melhor do que um personagem que concentra tamanhos paradoxos, né? Brasil! 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 Eu não conheci pessoalmente o Browning, como é Boylan? Boylensen. Mas tinha ouvido falar. Doutor Geraldo Brown, esse filho da puta tá metido nesse negócio, hein? O filme fazia um contraponto entre a euforia do Brasil na Copa do Mundo e o que se passava nos bastidores e nos porões, digamos, da época do governo militar. E todo mundo também sabia da Operação Bandeirantes, aquela coisa toda. Então, eu criei um personagem que tinha, que tem um nome parecido. Doutor Geraldo Browning, seu tempo já acabou. Começa a fugir. Pra mim, você é um homem morto. Porque eu queria fazer um filme naquele momento que pudesse ser exibido. Eu li o roteiro, o Roberto Farias me apresentou logo nos primeiros meses em que eu era presidente da Embrafilme, se não nos primeiros dias. Achei que era um roteiro importante, interessante. Eu sabia que podia dali resultar algum problema. O filme foi exibido no dia 26 de março e no dia 27 ele foi interditado pela censura. Num determinado momento, quando eu fui, digamos, convidado a me demitir da Embrafilme, por uma pessoa do establishment político-militar na época que disse, não, mas é claro que o filme não é um filme de ficção, o filme se referia à Operação Bandeirantes. Eu falei, bom, é óbvio que isso era evidente. O que diferenciou Boylensen dos outros empresários é que ele, de certo modo, era um homem fanatizado ou talvez sádico, porque os outros empresários se limitaram a dar o dinheiro que pediram e não se sabe o nome deles. Aí começava-se a ouvir que a figura do Boylensen era uma figura controvertida, que ele tinha um papel que extrapolava o simples contato financeiro que os empresários, a ligação que existia entre os empresários ao banco, que ele tinha, na verdade, o prazer sádico de assistir a sessões de tortura e, eventualmente, participar delas. Essas informações foram se avolumando. Primeiro, de que ele recolhia dinheiro, era um dos caixas, um dos tesoureiros desse esquema de financiamento ao banco, e depois com as informações de companheiros presos de que ele participava pessoalmente da tortura, das sessões de tortura no OBAN. Ele perguntou o que eu tinha, né? Então, falei, nós usamos aí um método, ela não tem assim, né? Não está podendo andar, mas vai voltar, né? Mais tarde eu vim saber, né, pela descrição física, que era o presidente da Ultragaz, né? Que a gente já sabia antes, né, que ele colaborava com a UBAN. Era dele, do instinto dele. Ele era um cara assim, está entendendo? Um cara que topava esse negócio, gostava disso. Eu me lembro da postura dele assim, bem distante, né? Uma pessoa, olhar frio, assim. E achei estranho, porque ele era totalmente diferente, né, do pessoal que ia lá, né, quando era militar mesmo, né. Então, um cara que não tem nada a ver com polícia, nessa faixa, e começar a frequentar, todo mundo fica alertado. Que tortura! Que deve ter havido, houve agora planejar e botar, inclusive, um civil para torturar. Peraí. O fato do Boylensen ter participado de tortura, eu acho isso uma bobagem das maiores. Ele visitava o DOI-CODE, às vezes fazia refeições no DOI-CODE. Assumiu o comando do DOI no dia da sua criação, em 29 de setembro de 1970. Boylensen
foi assassinado em 15 de abril de 1971. Nesse período, ele esteve uma única vez no DOI, em dezembro de 1970, quando foi me cumprimentar pelo Natal. E ele frequentava constantemente a Operação Bandeirantes, a sede da Operação Bandeirantes. E gostava muito do pessoal, trabalhava. A gente sentia nele até um guerreiro também, como éramos nós. A gente sentia nele também um guerreiro. Cumprimentava todo mundo, soldado, cabo, com ele não tinha problema porque eu sou presidente do Grupo Ultra e tal. Então era um cara excepcional. Fazer questão de presenciar a tortura, dizem até que criando ou trazendo para o Brasil instrumentos de tortura. As organizações terroristas criaram a farsa de que Boylissen foi justiçado por frequentar o DOI e assistir aos interrogatórios, por inventar uma máquina de dar choques elétricos chamada pianola, que ele mesmo testava nos presos. O choque elétrico parece a mim e a maioria dos companheiros a pior das torturas. O choque é corrente contínua, não é um pequeno choque de 1 minuto. Há um companheiro que ficou no Brasil que sofreu um choque contínuo durante 20 minutos. Existem diversos instrumentos para dar choques elétricos, entre eles a pianola Boylissen. Adquirida nos Estados Unidos e trazida para o COD-DOI de São Paulo pelo industrial Henning Albert Boylissen, a pianola tem um teclado como os instrumentos musicais, que ao serem premidos, fornecem uma descarga elétrica em escala crescente. Ninguém sabe bem o que era exatamente aquela pianola, a não ser que ela era, evidentemente, uma bateria de choques elétricos acionados num teclado. Preso pelo DOPS de São Paulo, Olavo Hansen foi imediatamente levado para o DOI-COD, onde ele foi torturado. Na volta, os companheiros de cela de Olavo ouviram dele o relato das torturas sofridas. Obrigado a despir-se, sofreu espancamentos, pau de arara, afogamentos e choques elétricos, agora aplicados por um aparelho mais sofisticado e conhecido como pianola Boylissen. Jeg tror, der var en eller anden form for dødsdrift på en eller anden måde. Måske også længsel efter den kultur, han kom fra på en eller anden måde. Men den kultur, han så kom over til, gav ham nogle flere muligheder. Den gav ham mulighed for at udleve alle de der laster og skal vi sige, mørke sider, som han havde. Det han aldrig kunne udleve i Danmark, der var han blevet stoppet af vores systemer her. Men der kommer han over til en land, hvor han opdager, at der er måske sådan en eller anden form for selvbord, hvad det angår. Der kunne han udleve alle de der mørke sider, han havde. Det kunne jeg egentlig godt fornemme. Se fecha. Diretor da Ultragás, a Ultragás emprestando dos caminhões, a Ultragás participando da caixinha e o diretor da Ultragás dirigindo uma sessão de torturas. O Monsieur Boylissen, além de financiar, tinha prazer em assistir e participar das sessões de tortura na sede da UBAN. Ele foi visto lá por militantes presos e a informação chegou ao comando da guerrilha que condenou Boylissen à morte. É um estigma, esse homem é o mal, né? E talvez do outro lado achasse que ele era o bem, né? Porque ele ficou assim uma espécie de mito, não? Uns achavam que ele fazia uma coisa espetacular, outros não achavam, e assim era a coisa. E os esquerdistas não topavam ele, de jeito nenhum. Tanto que armaram o acontecimento que deu origem à morte dele. Reservado. Declarações que presta Antônio André Camargo Guerra, organização a que pertence, MRT, que em janeiro próximo passado, quando o declarante esteve na Guanabara, recebeu uma relação de 3 nomes: Henning Arthur Boylissen, Peri Igel e Sebastião Camargo, os quais deveriam ser levantados pelo MRT e que tal solicitação partiu de Carlos Lamarca. O Lamarca